Bem-vindos! Hoje, a gente vai mergulhar fundo num clássico brasileiro indispensável, O Alienista, de Machado de Assis. Exato. Uma obra que, nossa, é cheia de camadas. Vamos acompanhar a história do doutor Simão Bacamarte, né? Um cientista renomado que volta para a pequena Itaguaí com uma missão bem ambiciosa. É verdade. Estudar a loucura, cientificamente. E para isso, ele cria a Casa Verde. A famosa Casa Verde. Um asilo, né? E com um financiamento inicial bem machadiano. Pois é, um imposto sobre penachos em cavalos de enterro. Já começa com essa ironia fina. Então, a ideia aqui é desvendar um pouco dessa sátira, da crítica social e até dos questionamentos filosóficos que o Machado coloca ali, né? Nessa jornada do Bacamarte. Exato. E ele começa com todo um rigor científico aparente, classificando os internos. Sim, separando em categorias, né? Lembro disso. Os furiosos, os mansos. Isso, e aí ele vai subdividindo. Monomanias, delírios. A Casa Verde, claro, enche rapidinho. Imagino. E que tipo de gente ia pra lá? Olha, tinha de tudo. O rapaz que fazia discursos super acadêmicos, sem parar. Os loucos por amor, tipo aquele que se achava a estrela d'alva. Nossa. Tinha os com mania de grandeza, como o genealogista que dizia descender de um ovo, ou outro que distribuía boiadas imaginárias. E os com fixação religiosa também. A ciência dele tentando organizar esse caos humano, né? E essa dedicação toda à ciência acaba deixando a vida pessoal de lado, né? A esposa, Dona Evarista. Pois é, ela vai para o Rio buscar um consolo, talvez. E ele encara a ausência dela quase como mais um objeto de estudo, um experimento sobre as dores da alma. Uma frieza. Uma objetividade que assusta um pouco. E que leva ele para um caminho bem radical depois, né? Totalmente, ele chega numa teoria nova, revolucionária para ele. A loucura não seria uma ilha isolada na razão, seria um itinente. Um continente? Como assim? Ele inverte a lógica. A sanidade, o perfeito equilíbrio, é que seria a exceção, a verdadeira anomalia. A loucura, o desequilíbrio das faculdades, seria a regra. Caramba! E essa ideia, ela não fica só na teoria, certo? Ela muda tudo na prática. Muda tudo. É aí que começa o que o livro chama de terror. Ele passa a internar pessoas por demonstrarem qualidades de forma exagerada. Qualidades. Tipo. A generosidade extrema do Costa, que doa tudo o que tem. A vaidade do albardeiro Mateus, que fica admirando a própria casa. A bajumação do Martim Brito. A polidez excessiva do Gil Bernardes. Até a teimosia do Coelho numa disputa judicial. Meu Deus! Qualquer traço mais forte vira doença. A virtude vira patologia. Exatamente. É a lógica científica levada a um extremo que beira o absurdo, mostrando o potencial de arbítrio. Itaguaí entra em pânico. Ninguém sabe mais quem é São ou Luco. E a Casa Verde vira o quê? Um símbolo desse poder todo dele. Vira a Bastilha da razão humana, como dizem na história. E isso, claro, gera uma reação. A rebelião dos canjicas, liderada pelo barbeiro Porfírio. Isso. O povo se revolta, exige o fim da Casa Verde. Eles até conseguem derrubar a Câmara com a ajuda de alguns soldados. Porfírio vira o protetor da vila. Mas ele acaba com a Casa Verde. Aí que está a ironia machadiana de novo. O poder parece que confunde. Porfírio hesita, tenta negociar com Bacamarte. E o Bacamarte vê isso como... Mais um caso. Para ele, o Porfírio e os apoiadores que mudam de lado são só dois lindos casos de desequilíbrio para estudar. Que coisa! No fim, a rebelião é contida por tropas do governo. A ordem antiga volta, mas o poder do Bacamarte sai ainda maior. Ele interna o Porfírio, o boticário Crispim Soares, que ficou em cima do muro, e até gente da Câmara que tinha sido restaurada. Ele não perdoa ninguém. A Casa Verde deve ter ficado lotada de novo. E para onde essa lógica toda leva ele? Leva ele a perceber que 4/5 da população de Itaguaí estavam internados. 4/5? Quase todo mundo. Pois é. E aí vem a penúltima reviravolta. Ele pensa, se a maioria está aqui, talvez minha teoria estivesse invertida. De novo, o desequilíbrio seria o normal, e a sanidade, aquele equilíbrio perfeito, essa sim seria a doença rara.
Que reviravolta. Ele solta todo mundo, então? Solta. Imagina a festa em Itaguaí, mas a busca dele não para. Agora ele procura os sãos, os perfeitamente equilibrados. Que seriam os novos loucos, na teoria dele. Exato. O vereador super honesto, a esposa fiel do boticário. Gente muito modesta, muito verdadeira. Ele interna até a própria Dona Evarista. A esposa, Por quê? pela coerência dela na paixão por luxo e moda. Uma coerência vista como desequilíbrio. Inacreditável. E qual o fim dessa busca toda? Onde termina o Dr. Bacamarte? Termina de forma bem lógica, dentro do raciocínio dele. Depois de um conselho de amigos dizer que ele, Simão Bacamarte, tinha todas as qualidades de um ser perfeitamente equilibrado. Modéstia, firmeza, saber. Ah, não. Ele se considera o quê? O único exemplar dessa nova loucura. O único perfeitamente são. E, portanto, o único que deveria estar na Casa Verde. Então ele... Ele se interna, dizendo que ali reunia a teoria e a prática. Morre sozinho 17 meses depois, estudando a si mesmo. Fim da linha. Que trajetória, que final. Então, o que fica dessa história toda é uma reflexão muito forte sobre a relatividade da sanidade, né? Com certeza. E uma crítica poderosa à pretensão da ciência de ser totalmente objetiva quando ela se afasta do bom senso da humanidade. E como o poder distorce o conhecimento. É impressionante como o alienista continua tão atual, né? Faz a gente pensar em como a gente define e trata o que considera diferente ou anormal hoje. Exatamente. Os critérios mudam, mas a tendência de classificar, de querer encaixar tudo em padrões, ela permanece. E fica aquela pergunta no ar, né? Pensando na jornada do Bacamarte, nos critérios que mudavam o tempo todo, que casas verdes invisíveis, com nossas próprias definições de normalidade, de equilíbrio, podem existir hoje na nossa sociedade. É uma pergunta para se pensar, sem dúvida. Machado nos deixou essa provocação.